Iniciamos a parte 10 da aula da etapa 3, refinamento de casos de uso, e como eu disse na última parte, na parte 9, eu voltaria para essa nova parte da aula quando todos os diagramas de sequência estivessem prontos, né, refinando os diagramas de casos de uso. Então nós já tínhamos produzido, olhando aqui no canto esquerdo, nós já tínhamos produzido bem antes os diagramas de atividades, né? Na verdade, entre a parte 9 e agora a parte 10, novos diagramas foram... A necessidade de novos diagramas foi identificada e novos diagramas foram produzidos aqui de atividades, né? E aqui todos os diagramas de sequência produzidos. Bom, nós temos 13 casos de uso. E aqui nós temos 14 diagramas. Na verdade, esse que está aqui em destaque, produzir giro do quadrante, é um desdobramento deste caso de uso, efetuar giro quadrante, e não é um caso de uso, é apenas um diagrama de sequência que refina. Então este aqui é apenas um diagrama de sequência que refina um outro diagrama de sequência, o fracionamento de um diagrama de sequência um pouquinho mais complexo, né? Mas vamos lá. Então a intenção agora, produzidos todos os diagramas de sequência, é exatamente o fechamento da aula da etapa 3. Eu vou fazer esse fechamento em duas partes. Aqui na parte 10, eu quero dar uma passada apenas no conjunto dos diagramas de sequência. Na parte seguinte, parte 11, que vai ser a última, aí sim, eu quero dar uma olhada na influência da produção de diagramas de sequência no restante da modelagem que foi produzida até agora. Bom, então nós começamos a construção dos diagramas de sequência aqui com o caso de uso colocar pedra. Vamos dar uma olhada nele. Então, quando nós criamos aqui o diagrama de sequência do caso de uso colocar pedra, observa, nós tínhamos todo aquele procedimento lá do diagrama de atividades, né? Inicia com o colocar pedra na interface, isso chega, essa solicitação passando pelo autor chega até o tabuleiro. O tabuleiro faz aquelas avaliações, é o responsável por fazer as avaliações, ser ou não ser o turno, se não for, notifica, estar ou não estar a jogada em andamento, né? Se não há jogada em andamento, quer dizer, se deve ser colocada pedra, seguir adiante, se não notifica. E se a posição não está ocupada, aí caímos no efetuar colocação de pedra, que foi o caso de uso que efetivamente nós trabalhamos, né, lá no início. Muito bem, esse efetuar colocação de pedra que aqui está, bom, vamos voltar um pouquinho. Efetuar colocação de pedra, ok. Após isso, né, após ou verificar que se vai efetuar colocação de pedra ou não, né, as notificações, né? Então, se notificação nula significa, opa, foi executado o cenário principal, o envio da jogada para NetGames, né? Então aqui os elementos de NetGames. E aqui novamente a ideia da notificação, se notificação diferente de nulo significa que há uma notificação, então notificar. E caso contrário, quer dizer, foi executado o cenário principal, a lógica da exibição do estado. Então a interface Pentago exibe estado, solicita à interface esse estado, ao ator, interface jogador, que solicita por sua vez ao tabuleiro. Estado vai ser um atributo do tabuleiro, ele devolve esse atributo contém a mensagem, o estado das setas e o estado das posições. Então isso aqui na interface gráfica eu coloquei 3 métodos, né? Exibir mensagem, exibir setas, exibir posições, que naturalmente vai ter que solicitar isso para o objeto estado e atualizar os elementos de interface, que da própria interface gráfica, e eu resolvi omitir isso naquela lógica de, puxa, se eu dou conta de fazer isso sem o diagrama de sequência, eu vou economizar esforço na construção do diagrama de sequência. Porém, é aquela história, ideal não é. Ideal seria
que tudo tivesse detalhado. Só que a gente tem que ficar jogando com a história de é trabalhoso produzir diagrama de sequência, isso tem um custo associado, então nós temos que equilibrar a ideia de um custo aceitável com uma modelagem minimamente também aceitável. Muito bem, então aqui dentro do colocar pedra foi invocado aqui o efetuar colocação de pedra, foi aquele que nós tratamos, porque efetuar colocação de pedra seria um caso de uso, aqui chamado pelo colocar pedra. Então vamos voltar aqui ao diagrama de casos de uso. Então aqui está o efetuar colocação de pedra. Por que é um caso de uso auxiliar do colocar pedra? Porque ele é um caso de uso auxiliar também do receber jogada. Então vejam que um caso de uso, uma funcionalidade só pode ser tratada como um caso de uso auxiliar, como é o caso aqui do colocar pedra, se ele for auxiliar de pelo menos 2 casos de uso, jamais de um apenas. Se fosse de um apenas, seria pegar um caso de uso mais complexo e quebrar em pedacinho, e não existe a lógica de quebrar um caso de uso complexo em vários casos de uso menos complexos. Isso não existe, né? Então a ideia é de criar um auxiliar apenas se ele for auxiliar de mais de um, né? Pelo menos 2. Então aqui o receber jogada, vamos abri-lo só para dar uma olhada antes de olhar o efetuar colocação. Então aqui está o receber jogada. Muito bem. Muito bem, então aqui está o receber jogada, o recebimento de jogada invocado por proxy. Isso é passado para o ator, que por sua vez repassa para o tabuleiro. Então o ator interface jogador como um intermediário entre elementos de implementação da interface gráfica, ou nesse caso do outro ator, que é o NetGames, o ator da rede, e a lógica sempre chegando ao tabuleiro. O tabuleiro então recebe essa jogada, identifica o tipo de jogada, que é o lance, que é o parâmetro, pergunta para esse objeto lance se é um giro ou se é uma colocação de pedra. Muito bem, a partir disso ele executa ou o efetuar giro ou efetuar colocação de pedra, então este caso de uso, que aqui está o efetuar colocação de pedra, invocado tanto pelo receber jogada como pelo colocar pedra. Muito bem, esse efetuar colocação de pedra, o que nós fizemos? Bom, invocado por um método, iniciado com um método que é o próprio nome do caso de uso, efetuar colocação de pedra, verificação de turno do jogador local, na verdade para saber de qual jogador é o turno, porque se esse caso de uso tivesse sido invocado a partir do colocar pedra, é o cenário principal do jogador local. E se tivesse sido invocado a partir do receber jogada, significa que é o turno do jogador remoto. Muito bem, identifica qual dos dois. Faz a colocação de pedra na matriz de tabuleiro, quer dizer, o tabuleiro completo com as suas 36 posições e não manuseando o quadrante. Passando então o jogador do turno, seja o local ou remoto, como parâmetro. Muito bem, então posição definir o ocupante. A partir do momento que há um ocupante na posição, ou caso de uso, avaliar encerramento de partida. Bem, saber se a partida está encerrada ou não. Definir a jogada em andamento, então observa, é criado, instanciado um lance e passado então o conteúdo dele, né? E finalmente é executado o atualizar estado. Muito bem. Ok, efetuar colocação de pedra, o lance é uma colocação de pedra. E atualizar estado. Aqui um detalhe importante, observa que a partir aqui do efetuar colocação de pedra, avaliar encerramento de partida foi lá definido como um caso de uso auxiliar, e o atualizar estado também como um caso de uso auxiliar. Então observem aqui o avaliar encerramento de partida, né? O atualizar estado,
desculpe, efetuar colocação de pedra aqui, tanto o avaliar encerramento de partida como o atualizar estado, como casos de uso auxiliares. Por que casos de uso auxiliares? Opa, porque avaliar encerramento de partida é feito no escopo do efetuar colocação de pedra, mas também no efetuar giro de quadrante, a outra jogada, outro tipo de jogada. Mesma coisa, atualizar estado. Muito bem, muito bem, muito bem. Então, aqui está. Eis o efetuar colocação de pedra. Lá atrás nós decidimos, então, quando o detalhamos, que o estado seria atualizado nesse contexto e exibido no contexto do colocar pedra. Então, colocar pedra aqui invoca o efetuar colocação de pedra, que atualiza o estado. Acontece fora do escopo do efetuar colocação de pedra o envio de jogada, claro. O envio de jogada acontece ao colocar pedra, não tem que acontecer no receber a jogada. E finalmente a exibição do estado aqui ao final. Muito bem, então isso, o caso de uso colocar pedra, com seu desdobramento efetuar colocação, também invocado pelo receber jogada, e que invoca o avaliar encerramento e o atualizar estado. Vamos dar uma olhadinha rápida nesse avaliar encerramento. Bom, então o avaliar encerramento de partida, ele faz o quê? Ele executa toda a lógica de varredura, um looping de varredura de linhas aqui, um looping de varredura de colunas em seguida, um looping de varredura de diagonais, a definição da situação. Então, nesse ponto aqui, quando eu chego neste ponto aqui do algoritmo, do diagrama, eu já varri linhas, colunas e diagonais, então eu posso ter o adversário como vencedor ou registro de que o local também vencedor, ou apenas ele. Então eu vejo o primeiro teste se o adversário é vencedor, definir vencedor então eu digo para o jogador remoto, seu vencedor, ponto. Então definir vencedor, passando naturalmente o valor true, aqui está o argumento. Se eu não tenho adversário vencedor, eu vou avaliar se eu tenho o registro do local como vencedor. Muito bem, então, se eu não tenho o registro do adversário, mas tenho do local, ok, o local, jogador local, definir vencedor, passando true como parâmetro. E nos dois casos, se eu tenho vencedor, seja o adversário, seja o local, definir partida em andamento falso, a partida não está mais em andamento, a partida encerrou. Quando eu chego nesse ponto aqui, eu testo se a partida está em andamento. Quer dizer, se ela ainda está em andamento, significa que eu não tenho vencedor. Muito bem, então primeiro eu avalio o tabuleiro cheio. Olha, o tabuleiro está cheio. Muito bem, informar cheio para o próprio tabuleiro. Me retorna um booleano. E aí, se eu tenho tabuleiro cheio e jogada em andamento, quer dizer, o tabuleiro está cheio, já aconteceu o giro, muito bem, então definir partida em andamento falso, a partida acabou. Agora observa que nesse diagrama aqui, ver modelagem de algoritmo, esta nota aqui está. Eu associei essa observação, olha, tabuleiro cheio, como é esse método informar cheio? Eu estou dizendo ver modelagem de algoritmo, mais ainda, o informar diagonal, como é que informa diagonal, como é que informa a coluna I, informar coluna 1, informar coluna 2, coluna 3, informar diagonal 1, 2, 3, é a mesma coisa para a linha. Então, como é que se obtém isso? Então, eu estou jogando tudo isso para quê? Para modelagem de algoritmo que vai ser feita posteriormente numa outra etapa com diagrama de atividades. Então, especificamente o algoritmo do método. Então, observa que aqui acho que cabe uma observação importante aqui no diagrama de casos de uso. Alguns procedimentos, agora, nesse último diagrama, eu destaquei que eu remeti para posterior refinamento de algoritmo. Olhando para esse nosso diagrama de casos de uso, nós vemos uma quantidade muito grande de diagramas auxiliares. Quer dizer, eu acabei
refinando muito, tratando muito, jogando muitos procedimentos como diagramas como casos de uso auxiliares. Isso me dá como consequência diagramas de sequência muito enxutos, muito legíveis. Só que, por outro lado, uma crítica que se pode fazer a essa, e eu posso fazer a minha própria modelagem, é uma quantidade muito grande de casos de uso. Então eu diria o seguinte, olha, num programa que não tem um grau de complexidade tão grande assim, que é o caso do Pentágono, eu posso me dar ao luxo de pegar procedimentos e tratá-los como casos de uso auxiliares. Por exemplo, aqui o avaliar encerramento de partida, ou o próprio atualizar estado. Agora, no escopo de uma modelagem muito complexa, ou pouco mais complexa, que me levaria a uma real explosão da quantidade de casos de uso, possivelmente eu trataria esse avaliar encerramento de partida e esse atualizar estado da mesma forma como eu fiz aqui neste diagrama do avaliar encerramento de partida. Simplesmente remeteria, olha, ver modelagem de algoritmo, não vou tratar como caso de uso, não vou produzir diagrama de sequência, olhe lá a modelagem do algoritmo, e detalho num outro ponto da especificação. Para quê? Para evitar uma quantidade muito grande de casos de uso, nesse caso, casos de uso auxiliares. Então, observem que aqui nesse miolo do diagrama de casos de uso, nós teríamos os casos de uso, digamos assim, principais, aqueles que são funcionalidades reais do programa. Esses outros aqui periféricos são casos de uso auxiliares, e os auxiliares são identificados muito facilmente por causa dos relacionamentos de inclusão e de extensão. Ok, muito bem. Dando uma olhada ainda na lógica do domínio do problema, então, primeira tipo de jogada, colocar pedra. Segundo tipo de jogada, o girar quadrante. Vamos dar uma olhadinha no girar quadrante. Diagrama de sequência do girar quadrante. Então, aqui está o giro de quadrante, a ação acontecendo na interface. Falta aqui aquela mesma observação que eu coloquei aqui no colocar pedra. Vamos ver. Vamos fazer então a edição ao vivo. É importante deixar isso claro. Então nota que a modelagem não está acabada. Clique sobre label de seta na janela gráfica. Então observa que a modelagem, ela ainda está acontecendo, ela não está pronta e cabe edição aqui ao vivo. Muito bem. Então, girar quadrante acontece por conta de um clique sobre label de seta. Tudo passa, vejam na interface gráfica, passa o intermediário, o ator interface jogador, a chegar ao tabuleiro que trata a lógica. O tabuleiro trata se é o turno ou não, e se não tem jogada em andamento, quer dizer, a pedra já foi colocada, agora é a hora do giro, se for o caso de uso efetuar giro quadrante chamado aqui no girar quadrante, chamado também aqui no receber jogada, aqui efetuar giro quadrante. Muito bem, e aqui uma lógica muito parecida, né? Se foi cenário principal e não há uma notificação a mostrar, quer dizer, a notificação é string vazio, envia essa jogada ao NetGames, então o ator NetGames e aqui o proxy, parte do NetGames. E a ideia de notificação, quer dizer, se a notificação é diferente do nulo, quer dizer, há uma mensagem de erro, muito bem, é notificar aqui na interface gráfica, e caso contrário exibir estado, eu digo, olha, detalhes desse exibir estado em colocar pedra. E nós já vimos, é o final lá do colocar pedra, onde faz a solicitação do estado e invoca métodos para a exibição em si. Então aqui está o girar quadrante, tudo muito parecido. O girar quadrante tem o efetuar giro. Aqui está o efetuar giro do quadrante. Ele acabou ficando pequeno porque a lógica do giro em si eu botei para fora desse diagrama, nesse diagrama proceder giro do quadrante, que não é um caso de uso. Então basicamente o efetuar giro ficou muito simples, é proceder o giro em si, a lógica do giro.
o avaliar o encerramento da partida, né, a definição da jogada, que agora é um giro, e o atualizar o estado. Então, essa parte aqui foi muito parecida com o efetuar colocação de pedra, que aqui está, anota esse final de avaliar encerramento de partida, montar a jogada e atualizar o estado. Então, no colocar pedra, é a lógica de colocar uma pedra na posição. E aqui o efetuar giro do quadrante, o final é igual, e que o proceder giro do quadrante é a lógica de girar. Aqui está esse proceder giro do quadrante. Então, é a lógica de criar um quadrante auxiliar. Então, o quadrante cria um auxiliar, o quadrante compõe a estrutura desse quadrante auxiliar, com aquela lógica do giro, que está lá no diagrama de atividade que a gente já viu. Se não viu, vai lá na especificação e olha. E aqui depois remontar o quadrante principal a partir da informação que está no quadrante auxiliar. Muito bem. Então, com isso, deixa eu fechar aqui uns diagramas. Nós demos uma passada, então, no conjunto dos diagramas que trata a lógica. Que trata a lógica é o quê? O colocar pedra, o girar quadrante e o receber jogada, com seus auxiliares, que são o efetuar colocação de pedra e efetuar giro de quadrante, avaliar encerramento, atualizar estado, ok? Então, toda a lógica do domínio do problema. Bom, nós passamos então aqui aos outros casos de uso, que seriam os casos de uso do NetGames, né? O iniciar partida, o conectar, o desconectar. Bom, o conectar foi um que nós modelamos, né? Então aqui está o caso de uso conectar, naquele que nós já modelamos, a ideia de uma solicitação na interface gráfica, passando pelo ator-jogador, avaliando se há uma conexão, que quem controla é o ator, interface NetGame Server, se está conectado uma notificação de erro, se já está conectado, se não está conectado, aí sim, obter nome do jogador, obter o endereço do servidor, fazer a solicitação ao NetGames, que chega aqui ao proxy, e se eu estou conectado ao servidor, registrar isso e notificar o êxito. Bom, o desconectar, a princípio, seria alguma coisa muito parecida, mas o desconectar, deixa eu abrir aqui o diagrama de atividades, que eu acho que é relevante. Fica mais simples aqui. Eu acabei acrescentando uma lógica auxiliar quando eu fui pensar no desconectar, que não havia ainda na versão manipulada até então na parte 9. Então, o primeiro ponto do desconectar é o quê? Verificar se está conectado. Se não está conectado, simplesmente notifica. Não está conectado, não precisa desconectar, nada a fazer. Se está conectado, bom, aí sim eu preciso desconectar. Então, a ideia é, eu quero desconectar. Bom, o que eu faço primeiro? Bom, olha, eu estou pedindo para desconectar, mas pode ser que eu esteja com uma partida em andamento. E aqui a lógica foi incrementada, quer dizer, como a coisa foi pensada até a versão anterior, lá tratada na parte 9, a coisa estava ainda superficial. Então nota que aqui, ao produzir o diagrama de sequência, nós mergulhamos mais na lógica do problema e nós alteramos também, aqui nesse caso, o diagrama de atividades. Na próxima parte da aula, onde eu vou dar uma olhada em outros diagramas, nós vamos ver que nós modificamos também outros diagramas, não apenas os dois tratados aqui na etapa 3, que a princípio são os diagramas de atividades e de sequência. Muito bem, então veja, verifico se há partida em andamento. Se não há partida em andamento, ok, solicita a desconexão a NetGames, registra desconectado, notifica que está desconectado, acabou. Agora, a coisa mudou quando eu tenho uma partida em andamento. Se eu tenho uma partida em andamento, eu tenho que encerrar essa partida. Então, estava previsto o quê? Olha, eu tenho que enviar uma solicitação de encerramento da partida NetGames. Por quê? Porque o encerrar partida é alguma coisa que se solicita a NetGames. Olha, NetGames, eu quero encerrar a partida.
Só que o que acontece? Quando acontece o encerramento da partida na lógica normal do jogo, a partida chega ao seu final e é encerrada, os dois jogadores sabem disso e os dois jogadores não precisam de uma notificação de que a partida encerrou. Quer dizer, eles tratam logicamente a partida encerrada. Então, quando apenas um deles notifica a NetGames que a partida encerrou, para o servidor a partida encerrou, para os dois jogadores a partida isso já estava claro no último envio de jogada, né? Só que aqui não, aqui é um final, uma finalização forçada de partida, onde aquele que está pedindo para desconectar, ok, eu estou encerrando, mas o outro não sabe, né? Então precisa acontecer essa notificação. Então veja o seguinte, há o envio, perfeito, mas há um encerramento local, opa, eu preciso encerrar a partida localmente e que observem, eu tratei isso aqui como um caso de uso auxiliar. Vamos voltar ali no diagrama para ver por quê. E finalmente exibir o estado do jogo. O que é o estado do jogo? É a partida encerrada, é a ideia do tabuleiro vazio, né? Se eu não preciso desse negócio aqui, deixa eu tirar. Já que caso de uso, deixa refinar lá no caso de uso. Só uma falha. Salvar. Muito bem. Puxa, por que o encerrar partida localmente está sendo tratado como caso de uso? Vamos olhar o desconectar. Aqui está o desconectar. Vejam, o encerrar partida localmente como um auxiliar do desconectar. Quer dizer, algo aconteceu e eu estou encerrando a partida localmente. Eu estou encerrando a partida de maneira forçada, não o encerramento que aconteceria quando a partida, o jogo efetivamente acaba, mas uma interrupção. Então, encerrar a partida localmente pode acontecer no escopo do desconectar. Pode acontecer no escopo do iniciar partida, sim, porque também quando eu inicio partida eu faço o mesmo teste. Eu peço para iniciar uma partida, ok? Mas se eu já tenho uma partida em andamento, observa, eu tenho exatamente a mesma situação. Deixa eu apagar essa nota também, não me ajuda. Então eu tenho exatamente o mesmo tratamento. O iniciar partida basicamente é o que? Enviar a solicitação de início de partida NetGames, que eu só faço se estiver conectado. Mas se eu tiver uma partida em andamento, eu preciso proceder esse encerramento local. E encerrar localmente, esvazia tabuleiro, zera jogadores, exibir no estado do jogo, eis que eu exibo um tabuleiro limpo, tanto aqui no iniciar partida, quanto aqui no desconectar, ok? Então esses casos de uso eles foram alterados. Aqui na lógica do diagrama de atividades, e quando eu venho aqui para o diagrama de sequência, eu tenho esse reflexo. Então aí está o desconectar chegando ao ator interface jogador, verifica se está conectado, se não está conectado apenas notifica, se está conectado, avaliar se tem partida em andamento, se for o caso, encerrar partida localmente. A ideia do encerrar, veja, atualizar a interface igual encerrar havendo partida. Então o tabuleiro ele vai encerrar ele vai invocar o encerrar partida localmente se houver partida em andamento. Muito bem, se isso for verdade, a interface vai ser atualizada, e a desconexão vai ser solicitada a NetGames, ok? E se houver esta atualização de interface porque havia jogada em andamento, ao final eu exibo o estado. Bom, então o desconectar, o iniciar partida vai ter alguma coisa bastante parecida com isso. Então a ideia de se o iniciar partida começando na interface, avaliando a conexão, não conectado, a notificação, olha, não posso iniciar partida se eu não estiver conectado. Se eu estiver conectado, sim, a solicitação chegando a NetGames, porém esse tratamento do encerramento de partida se houver partida em andamento. E se havia partida em andamento que foi encerrada, eu tenho que exibir o estado, sair daquele tabuleiro mostrando uma partida em andamento, mostrar o tabuleiro vazio. Bom, então vimos então o conectar, o desconectar e o iniciar. O iniciar é uma solicitação então apenas ao NetGames.
o receber determinação de início, receber determinação de início, quando o servidor manda o meu jogo iniciar uma partida, deixa eu abrir aqui um pouco mais, manda o meu jogo iniciar uma partida. Então aí está, iniciar nova partida passando a ordem como parâmetro, isso é lógica de NetGames, predefinido em NetGames, então eu tenho que tratar isso. Então digo aqui invocado por proxy como resposta a uma ação do servidor. O parâmetro é a ordem do jogador local. Se for 1, inicia a partida, se for 2, é o segundo. Então, a obtenção de nome do adversário, então obter nome do adversário, isso é solicitado ao proxy. Aliás, é solicitado, é solicitado a proxy. Com o nome do adversário, inicia o jogador local, o objeto é mantido, instancia o jogador remoto, define cor e turno, qual dos dois inicia, então quem inicia a cor é 1, quem não inicia a cor é 2, todos são instanciados com cor 2 por default. E a atualização do estado, que é o que? Mostrar o tabuleiro vazio com a vez do jogador habilitado, né? Dizendo que, olha, joga tal jogador, e finalmente exibir o estado. Que é solicitado a interface Pentago, detalhes em colocar pedra que nós já vimos. Muito bem, muito bem, muito bem. O que nós não vimos ainda... Bom, nós não vimos ainda esse caso de uso é novo. Né? Esse caso de uso é novo. Ele foi criado agora entre a parte 9 e esta parte agora, que é a parte 10, pelo seguinte: se lá no escopo do iniciar partida e do desconectar eu posso ter uma partida em andamento e eu digo para o servidor, encerrar a partida, quer dizer, interromper a partida é o que eu quero. Bom, essa notificação tem que chegar ao jogador, ao adversário. Então deixa eu abrir aqui o diagrama de atividades. Então o que acontece? É bastante simples. Né? Se um dos jogadores interrompe a partida, interrompe como? Ou iniciando uma nova ou desconectando, há o envio do encerrar para NetGames. Então o que acontece? NetGames pega essa mensagem e manda de volta para o adversário. Como que o adversário trata isso? Bom, ele encerra a partida localmente, invoca aquele caso de uso e exibe o estado do jogo, vai ser o que? O tabuleiro vazio. Né? Então isso vai aparecer aqui no receber determinação de encerramento aqui. Então, um diagrama bastante simples, aí está, né? Recebe do proxy, invoca o encerrar partida localmente, exibe o estado, fechou. Então, observem, isso nós fizemos aqui numa aula mais longa do que eu gostaria, um voo panorâmico no conjunto de diagramas de sequência produzidos aqui no nosso jogo Pentago. Então nós vamos encerrar agora aqui a parte 10, após essa olhada geral nesse conjunto de diagramas de sequência, e nós queremos fazer o que agora? Nós queremos dar uma olhada nos outros diagramas, o fechamento da etapa 3 de refinamento de casos de uso, a consequência no conjunto da modelagem, além dos próprios diagramas de sequência que nós vimos aqui agora, ok? Então nós fechamos essa parte da aula da etapa 3 nesse momento.